Oi, gente, tudo bem? Eu queria conversar com vocês aí 7 passos para nós nos adaptarmos a situações difíceis como nós estamos vivendo hoje, que a vida nos pegou de calça curta e que nós tivemos que rapidamente se adaptar de forma abrupta a uma situação que nós não conhecíamos, que é a quarentena, que nós nunca tínhamos vivido e que está sendo muito difícil para todo mundo. E como eu já acompanhei muitas pessoas em processos críticos de mudança, eu acredito que eu, como psicóloga, posso te ajudar. Tá? Então, eu gostaria muito que você ouvisse esse vídeo até o final. Eu sei que vídeo é meio chato, né? As pessoas interagem mais em postagens escritas, mas é melhor que seja assim, pelo menos nesse assunto, tá? Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é: não é porque está muito ruim hoje que isso vai permanecer se caso nós precisarmos ficar mais 6 meses ou um ano. O que nós vivemos no início do processo de adaptação é totalmente diferente do que a gente vive no meio ou no final desse processo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente passa por um processo muito difícil da vida, que a gente precisa se afastar da situação que a gente tinha antes, a gente fica querendo ir revisitar esse mundo que nós tínhamos, esse mundo já conhecido, porque o conhecido é um ótimo lugar para se estar. Quando eu caio do caminhão da mudança, eu não falo e digo assim: uau, que mundo é esse? Que legal, quem sabe eu possa me adaptar aqui nesse mundo. Eu digo assim: ei, caminhão, você me esperou, espera aí, deixa eu subir de volta, né? Eu corro atrás desse caminhão e às vezes, quem sabe, esse caminhão nem era tão bom. Eu acho que hoje, quantas vezes a gente se pega aí, eu me pego pensando isso o tempo inteiro. Eu era feliz e não sabia. Precisar ficar 2 horas lavando, limpando coisas que chegam no mercado com medo, né, da transmissão, do contágio. É muito difícil se adaptar a isso. Então, o que que eu gostava? Eu gostava quando eu podia ir no mercado, ficar palpando as batatas, ficar escolhendo as batatas que eu queria e não alguém escolher para mim e trazer em casa. Então, eu fico reclamando desse processo, que eu era feliz e que eu quero fazer. Muitas pessoas, gente, e aí entra a segunda reflexão que eu gostaria de ter com vocês é que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande dessa adaptação e nos cabe ter compaixão dessas pessoas e não raiva, porque às vezes o processo é mais lento para a gente, mas a gente tem esse tique. Não, eu tenho que me adaptar, eu tenho que fazer isso, a vida hoje está me impondo isso, e eu vou fazer do limão uma limonada, né? É o que eu tenho para fazer. E outras pessoas, elas estão fazendo o que elas querem ir em shopping, elas querem voltar, elas querem andar normalmente, elas querem voltar ao trabalho, elas querem. Só que fazer isso aumenta a quarentena para todo mundo e dá um impacto muito grande na vida dessa pessoa também, pior, porque ela pode adoecer outras pessoas, porque pessoas que ela ama podem ficar doentes e ela não consegue ver isso, porque o que que ela quer? Ela quer o lugar seguro que ela já estava. Então, quando você sabe disso, você está numa grande vantagem psicológica, emocional, para dividir com essas pessoas, para ter compaixão com essas pessoas. Não culpe. Olhe para essas pessoas com um olhar caridoso e dizer: você está nesse processo, o seu processo do caminhão. Você ainda está correndo atrás do caminhão da mudança, né? Mas é a etapa dela e que entender isso fica mais fácil de ajudá-la no lugar de brigar com essa pessoa, punir essa pessoa. A outra coisa, a gente escreva num papel, coloque na tua geladeira o que você não vai fazer. Não o que você vai fazer. Porque o que fazer a gente já tem muita coisa. E hoje a gente precisa se posicionar, por exemplo, eu gosto muito de responder a caixinha de perguntas lá nos stories, né? E hoje eu tenho me dividido, eu tenho pegar, né, pego aí coisas que eu já tinha colocado lá, o próprio feed mesmo eu não tenho completado, porque eu não tenho tempo, e às vezes eu deixava de fazer laudo, relatório, para fazer essas coisas que eu gostava muito mais, adoro fazer postagem, e que eu gostava muito, mas que eu não posso, que hoje a vida mudou e que me exige outras coisas, lavar, passar, cozinhar. Eu tô com meu sobrinho aqui, porque ele é asmático, a minha irmã tá trabalhando, né, não pôde se afastar, a profissão dela exige que ela continue, ela é médica veterinária, então ela está atuando e como ele é asmático, ele teve, então assim, eu tô com mais uma criança
que come coisas diferentes que meu filho, que gosta de coisas que tem padrões, horários de sono totalmente diferentes dos nossos. E a gente está se adaptando, todo mundo está se adaptando, está conhecendo para ele também. Então, assim, não se exija tanto e coloque lá o que eu não posso fazer, o que eu abro mão nesse momento de quarentena. Não é à toa que eu estou fazendo vídeo aqui. Quantas vezes você já me viu fazendo vídeo? Muito poucas vezes, né? Porque eu prefiro fazer a postagem escrita, mas o vídeo é muito mais rápido. Então, é por isso que eu estou fazendo hoje, tá? A outra coisa, e as postagens normalmente dão mais interação, engajamento. O vídeo é chato, né? Ter que ficar ouvindo a pessoa falar, né? Então, é isso. Mas eu peço, me escute, me escute. A outra coisa, gente, assim, se lhe custar todas as frutas no chão para você conseguir lavar uma louça, ou que teu filho fique murchinho, com os dedos murchinhos dentro da banheira, até você conseguir dar um jeito no banheiro, dar um jeito na casa, conseguir fazer alguma coisa, deixe, faça, se cobre muito pouco hoje. E aí a gente entra no quarto ponto, que é, às vezes, a ausência de meta é pior do que a presença excessiva delas. Então, trace metas, não tem problema, nós humanos normalmente gostamos de metas. Se esse é o seu caso, faça uma meta para você. Então, a minha meta, e isso entra dentro das coisas que você não vai fazer. Então, a minha meta, por exemplo, no lugar de ser ganhar, perder peso, né, nessa quarentena, vou fazer dar 20 pulos, pagar 20 pós de chinelo de manhã, no meio-dia, à noite, para o meu organismo ficar pulando a cama elástica, fazer. No lugar de fazer isso, a minha meta, pelo menos, é chegar até o final da quarentena sem ganhar peso. Se eu conseguir fazer isso, porque daí se eu começo a ganhar, eu já dou uma diminuída, já vou fazendo esse processo, porque não vai dar para ter, mas isso é uma meta. E metas são importantes, a ausência delas também não é boa. Coloque metas para vocês, mas com expectativa bem baixinha. Metas que você consiga realmente dar conta delas. Isso é saudável, e fazer esse movimento te coloca novamente nesse movimento rotineiro que nós, animais humanos, adoramos uma rotina, um padrão. Quando eu digo para você que você não precisa fazer padrão com o bebê, rotina com o bebê, por quê? Porque ele é um humano e ele naturalmente vai fazer essa rotina. E você também naturalmente, vocês vão casar essa rotina. Então eu nunca digo, não, não precisa de rotina. Não precisa estabelecer um padrão, um estabelecimento de horários ali, porque naturalmente vocês vão se adaptar a isso. Teve a brincadeira no início aí da quarentena, que agora todo mundo ia saber o que, que era o puerpério, né? Então é isso, assim, a gente se adapta. Parece que a gente não vai se adaptar, mas a gente se adapta. E a coisa vai ficando cada vez mais fácil, porque agora eu sei que eu preciso de 2 horas para limpar as coisas que chegam no mercado. Então, se eu vou fazer mercado amanhã, eu já organizo isso na agenda para conseguir dar conta de tudo isso, tá? A outra coisa, gente, eu acho que estamos no quinto aí, não é hora de tomar grandes decisões, tá? Separação, divórcio, mais um filho. Essas grandes decisões de vida não são decisões boas para serem tomadas agora, porque nós estamos num período muito vulnerável e isso nos tira a capacidade de refletir sobre a vida de uma maneira saudável. Então, hoje o meu sobrinho me contou que ele acompanha essas coisinhas, tô adorando, né, ficar com ele, assim, tá sendo um presente, porque eu adoro ele, é minha paixão, é um filho, né, pra mim. E ele me falou hoje que teve alguém que estava fazendo uma viagem ao mundo e que de avião, e quando eles pousaram, eles ficaram 7 dias, eu não sei direito, mas eles ficaram dias sem parar esse avião, vivendo ali, ele e a mulher dele. Quando eles chegaram aqui, eles se separaram, porque eles viveram uma situação tão atípica, tão diferente, que provavelmente eles viram que aquilo, mas aquilo não é a verdade de um relacionamento. Isso que nós estamos vivendo agora não é a realidade, sabe? Que a gente fica olhando e dizendo assim, nunca faz a parte dele, quer a parte dele, quer. Em outros momentos a gente vai conseguir reconfigurar isso. Não se exija tanto isso agora, que as pessoas têm que entender, que a sua esposa tem que entender, que seu marido tem que entender, porque as relações são diferentes. E esse momento é um momento sensível da humanidade, e direções que são tomadas agora pode ser, claro,
se você tiver uma situação de violência, uma situação abusiva, uma situação que você realmente não quer mais, não, mas por conflito, todo mundo está tendo muito conflito agora, inclusive o próprio projeto que você tem de educação, né? Então, é esse projeto de educação amorosa, respeitosa, né? Toda hora você quer gritar, toda hora você tá. Por quê? Porque é uma situação nova, uma situação atípica, não foi assim que nós nos organizamos e muito provavelmente a gente não vai continuar com essa organização. Daqui a pouco a vida vai voltar de uma outra forma que a gente também não conhece, que nós vamos ter que se adaptar a essa nova forma. Se a gente tiver que voltar sem ter uma vacina e um remédio, a gente também vai ter uma outra adaptação que vai nos exigir bastante também, tá ok? Então, aí a gente entra, acredito que no sexto, me perdi na contagem, mas o sexto ponto que são os jornais, as entrevistas e mesmo perfis do Instagram. Às vezes acontece bastante no meu Instagram mesmo de pessoas se posicionarem assim, esse perfil é um perfil que exige muito da mãe. Esse perfil estabelece metas que são impossíveis, irreais. Eu me sinto culpada, eu não gosto disso. Às vezes, gente, talvez nem o meu perfil faça bem para você. Quem dirá nesse momento? Não siga pessoas que fazem você se sentir mal. Siga pessoas que contribuem com a sua vida. Os jornais, quem assiste é quem não precisava assistir, porque essa pessoa já está numa estafa tal que ela fica vendo aquilo e só se alimentando da tragédia. E quem precisava ver, para ver a seriedade da coisa, não está vendo, porque não está nem aí, porque acha que é uma brincadeira tudo isso, que a gente tem que voltar ao padrão. Então é isso, assim, quantas pessoas estão lutando para aquele padrão voltar para o conhecido desesperadamente. E essas pessoas não vão assistir o jornal, essas pessoas não vão. Esse conteúdo que precisava, né, de alerta, de conscientização, não vai atingir quem precisa, então se livre disso agora. Não assista isso agora. Não faça o teu sofrimento aumentar diante de tragédia, de notícia ruim, de coisas na mídia. Siga pessoas, principalmente no Instagram, que isso tem muita influência na nossa vida. Vocês sabem, gente, que eu não sei se é um problema, eu acredito que é um problema. Eu não consigo assistir filme. Filme. É normal, assim. E meu marido, por exemplo, ele assiste muito filme. Às vezes ele fala assim, que tá no momento que nosso filho dormiu, fala, vamos assistir um filme, porque eu acho que coitadinho, ele quer assistir tanto filme com alguém, porque ele gosta tanto, a vida dele é assistir filme. Quantas pessoas são assim? Eu tenho muita dificuldade de assistir filme porque eu fico 3 dias pensando naquele filme. A história fica na minha cabeça e eu fico pensando, 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 pensando. Então eu prefiro não assistir filme do que ficar com isso, porque eu vou ficar muito reflexiva e isso vai tomar muita minha energia e eu prefiro não fazer. Enfim, é uma escolha minha, para mim não. Mas escolha o que para você se ver filme, se ver, assistir Netflix. Se isso te faz bem, faça isso agora. Coloque na hora do jornal Netflix, porque senão você vai ficar só pegando essa coisa ruim, contaminante, que você já não está bem, você já está num momento vulnerável. E daí você fica muito sensível. O importante é se cuidar. Se você está se cuidando, se você está tomando os cuidados, a própria quarentena tem fases, né? Porque a primeira fase você aquela fase de medo, daí você dá uma relaxada, daí você começa a ver o número de mortes, você começa. Então todo mundo tem as suas fases e tá tudo bem, a gente vai passar por esse processo juntos e então não acompanhe quem te faz mal, tá? Então só repassando rapidamente, gente, não é porque está ruim hoje que vai estar para sempre. Nós vamos nos adaptar. Falta de meta às vezes é tão ruim quanto excesso de meta, tá ok? Coloque metas sim, tenha metas. Escolha o que você não vai fazer, estabeleça, coloca na tua geladeira. Isso aqui não dá hoje para mim. Eu abri mão de você. Você só volta depois da quarentena. Escolha o que você vai fazer, né? Se lhe custar as frutas no chão, se lhe custar o teu filho murchinho tomando banho, faça isso, deixe. Se você não conseguir brincar, se você não conseguir fazer as atividades de casa, se precisar ficar muito tempo na TV, tá tudo bem. Não assista jornais, perfis que façam você se sentir mal, que te causem angústia, ansiedade.
não tome decisões de vida nesse momento que são importantíssimas e tenha compaixão com quem ainda não entendeu tudo isso, tá bom? Espero ter ajudado vocês, gente. Muito obrigada por me ouvir até aqui. E seguimos juntos, fortes, super neurocompatíveis aí. Beijão para vocês, gente. Boa sorte nessa quarentena. Que Deus nos ajude e que ilumine todas nós e que nós não tenhamos mais mortes e que todas as pessoas possam ficar bem. Um beijão.